Fala galera, beleza? Chegamos à última aula sobre polinômios. A gente vai falar de um dispositivo muito legal que vai ajudar a gente a fazer divisões de polinômios quando o divisor for do tipo x menos a, tá? Esse dispositivo é chamado de dispositivo de Brioti-Ruffini. Ele facilita essas operações para a gente, tá? Vamos ver como é que funciona. Qual a ideia aqui? Eu vou começar fazendo essa divisão desses polinômios utilizando o método da chave, que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Depois eu vou utilizar o dispositivo e a gente vai ver o quanto fica mais fácil fazer essa divisão, tá? Vamos lá. Bom, vou fazer a divisão aqui normal. Vou pegar o x ao cubo, pelo método da chave, né? Menos 4x ao quadrado, mais 5x, menos 2. E vou dividir isso aqui por x menos 3. Tá certo? Como é que a gente faz essa divisão? Pega o x ao cubo e divide por x. X ao cubo por x dá x ao quadrado. Aí o que é que a gente fazia? O que é que a gente faz agora? Pega o x ao quadrado e multiplica por x menos 3. Eu devo multiplicar aplicando a distributiva. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Só que você coloca com o sinal contrário, tá? O sinal sempre é o contrário do resultado que der. Então vai dar menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. Aí você coloca mais 3x ao quadrado, sempre com sinal invertido. Agora a gente efetua a soma. Bom, esse primeiro sempre deve cancelar. A gente vai ter menos x ao quadrado aqui. E repete o resto, mais 5x menos 2. Já que não tem monômio semelhante a eles, tá? Continuamos a divisão. Pegamos agora o menos x ao quadrado e dividimos por x. Essa divisão vai dar menos x, tá? Pegamos o menos x e multiplicamos por x menos 3 utilizando a distributiva. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Só que você inverte o sinal, então você coloca mais x ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado simplesmente, a gente não precisa do mais ali na frente. Menos x vezes menos 3 dá mais 3x. Só que você coloca menos 3x, sinal sempre o contrário do resultado. Cancela esse primeiro, aqui vai dar 2x menos 2. E agora continua a divisão, ainda continua porque o grau do resto, por enquanto, está igual ao grau do divisor, tá? 2x dividido por x vai dar 2, positivo. 2 vezes x dá 2x, só que você coloca com sinal invertido, menos 2x. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Só que você coloca mais 6. Faz a soma. Resta o 4 aqui, porque 6 menos 2 dá 4. E esse aqui é o quociente. Resumindo, a gente tem o seguinte. Quociente dessa divisão é x ao quadrado menos x mais 2. E o resto dessa divisão, vamos chamar de r de x, é 4. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa mesma questão e vai utilizar o dispositivo de Brioti-Ruffini para fazer essa divisão. Vocês vão ver que é bem mais fácil. Nesse dispositivo a gente nem usa a variável x, a gente só trabalha com os coeficientes. Vamos ver como é que funciona. Uma coisa que eu queria observar para vocês. Note que o resto é só uma constante aqui. Sempre que você dividir por um polinômio do tipo x menos a, o resto vai ser uma constante, tá certo? Porque o grau do divisor é 1, então o grau do resto deve ser menor do que ele. Então, ou essa constante será um número não nulo, ou então será 0. Que nesse caso a gente não tem grau do polinômio, mas sempre vai ser um número ali, uma constante, tá bom pra gente? Ok. E observe outra coisa também, que como o grau desse dividendo era 3, o quociente ele tem um grau a menos. O grau é 2, tá? Então, sempre que o grau do dividendo for um grau n, o grau do quociente será n menos 1, vai só subtrair 1. Então, aqui no nosso exemplo, o grau era 3 e o grau do resto, grau 2, tá? É sempre 1 a menos. Beleza? Sempre que dividir por x menos a, vai acontecer isso. Ok, vamos então para o dispositivo. A gente vai ver que vai dar o mesmo quociente e o mesmo resto. Vamos ver como é que funciona. Bom, beleza. A primeira coisa que você vai fazer é o mesmo exemplo aqui, tá? A primeira coisa que você deve fazer é pegar o divisor e igualar ele a 0. Você tem que achar a raiz dele primeiro. Se você igualar a 0, isso aqui dá 3, tá? Essa é a raiz do divisor. Então, você vai colocar uma barrinha aqui horizontal. Deixa eu arrumar ela. Vai fazer esse chaveamento aqui
sei nem como é o nome disso, vai traçar essa linha mais curtinha e vai colocar, nesse L aqui de cima, vai colocar a raiz do divisor, que foi 3. E agora a gente começa a escrever os coeficientes do seu polinômio em ordens decrescente de x, tá? Nas potências decrescentes de x, você vai pegar o coeficiente dele e vai escrever em cima dessa barrinha horizontal. Olha só. No x ao cubo, o seu coeficiente é 1. No x ao quadrado é menos 4. Dá um espacinho entre eles, tá? No x é 5. E o coeficiente independente de x é o menos 2. Vou colocar aqui o menos 2. Agora eu vou fazer um tracejado deixando o coeficiente independente um pouquinho mais isolado. Por quê? Você não precisa fazer esse tracejado, mas ajuda a gente. Aqui embaixo, o número que aparecer aqui embaixo vai ser o resto da divisão. É por isso que eu deixo tracejado para a gente já saber onde vai ficar o resto, tá? Como é que funciona o algoritmo? Você vai primeiro repetir esse primeiro coeficiente, que é o 1. Vai multiplicar o 1 pelo 3. O movimento é sempre o mesmo. Ó. 1 vezes 3 e soma com o menos 4. 1 vezes 3 dá 3, menos 4 dá menos 1. Aí você coloca o coeficiente menos 1 embaixo do menos 4, o resultado dessa operação. Você vai ver que o processo vai se repetindo, ó, não é nada confuso. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Menos 3 mais 5 dá 2, positivo. Então, você coloca o 2 embaixo do 5. Repete o processo. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 2 dá 4. Olha o resto é 4. Lembra que na questão anterior, quando a gente fez pelo método da chave, o resto era 4. Então, a gente já tem um resto. Agora, e o quociente? Tá vendo esses coeficientes? Lembra que o grau do seu dividendo é 3? O grau do seu quociente vai ser 1 a menos, que é 2. Então, vamos escrever o quociente. Q de x é igual. Tá vendo esses coeficientes? Eles vão orientar a gente na escrita do polinômio. Ó. Você vai ter 1 vez o x ao quadrado, depois menos 1 vezes x, e depois mais 2, positivo aqui. Você não precisa escrever desse jeito. Você pode escrever já direto assim, ó, x ao quadrado, menos x, mais 2. Esse é o Q de x. E o resto está aqui. R de x igual a 4. Olha só, Q de x deu x ao quadrado menos x mais 2. Observe na questão anterior. X ao quadrado menos x mais 2, com o resto 4, tá? Então, no lugar de fazer pelo método da chave, eu fiz pelo dispositivo de Briotto e Ruffini. Vou utilizar sempre ele quando eu estiver dividindo por x menos a, um polinômio do tipo x menos a. Vamos fazer mais exemplo para a gente se acostumar com esse algoritmo. Olha a outra divisão. Você percebe que o grau do... A gente quer determinar o quociente e o resto, né? A gente vê que o grau do dividendo é 4, então o seu quociente vai ter grau 3. Tá, vamos montar o dispositivo. Primeira coisa que você deve fazer, pegar o divisor e achar a raiz dele. Você pode fazer isso aqui de cabeça, você não precisa fazer essa continha que eu estou fazendo aqui, não. Se você quiser fazer direto, você faz. X é 2, é a raiz, tá? Vou passar aquela barrinha horizontal, deixa eu dar só uma arrumadinha. Faço aquele Lzinho aqui e coloco a raiz do polinômio. Desculpa, é x mais 2 aqui, tá? Só uma correção. Então, é menos 2 a raiz, tá? Perdão. X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Coloca o menos 2 aqui separado e aí você pega as sequências dos coeficientes em ordem decrescente de x. O primeiro é o x à quarta, o seu coeficiente é menos 2. Coincidiu só o número, tá? Com x ao cubo é 1. Com x ao quadrado é menos 5. Com x é menos 1. E o independente é 1. Já vou colocar aquele tracejado, porque embaixo desse último 1 vai ficar o resto da divisão. Beleza? Como é que a gente faz mesmo? Repete o menos 2, o primeiro coeficiente aqui. Eu repito esse daqui, eu baixo ele, tá? Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 dá 5. Então, aqui ficou 5. Coloco o resultado da operação embaixo do próximo coeficiente. Vamos lá. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 menos 5 dá menos 15. Coloco o número aqui embaixo do menos 5, o coeficiente que a gente somou. Continua a operação. Menos 5 vezes menos 2, menos vezes menos é mais, 2 vezes 15 dá 30, 30 menos 1, 29. Beleza?
Continua a operação. 29 vezes menos 2 dá 30 vezes 2 dá 60. 60 menos 2, 58 negativo. Mais 1, menos 57. Aqui é o resto da sua divisão, menos 57. Então vamos escrever o quociente. Q de x. Lembra que o quociente tem que ter um grau a menos do que esse? Se o grau é 4, o seu quociente vai ter grau 3. Então, esse primeiro coeficiente representa o coeficiente líder, que vai estar com grau 3. Então, vai estar menos 2x ao cubo. Aí, o próximo, que é o 5, positivo, 5x ao quadrado. O próximo, que é o menos 15, 15x. E o próximo, que é o 29, é o coeficiente independente, mais 29. E o 57, negativo, é o seu resto, menos 57. Então, eu tenho aqui o meu quociente e tenho aqui o meu resto da divisão. Você pode fazer pelo método da chave, se você quiser, para verificar que a resposta dá a mesma. E aí você vai decidir que divisão você prefere fazer, com o dispositivo ou com o método da chave. Beleza? Vamos seguindo aqui. Vamos obter o quociente e o resto da divisão por x menos 3. É muito importante esse exercício que eu estou trazendo para vocês. Fiquem atentos numa coisa que vai acontecer aqui. Primeiro, você vai pegar o x menos 3 igualar a 0. Lembre-se que você pode fazer isso sempre direto, tá? Vou colocar uma barrinha aqui horizontal. Vou colocar aquele Lzinho. E coloco aqui a raiz do meu divisor, que foi 3. Agora vamos olhar para os coeficientes do dividendo. Com x ao cubo, tenho 2. Você não pode escrever agora o menos 5, se empolgar aqui com o dispositivo e colocar menos 5. Vai estar errado. Por quê? Porque o menos 5 está associado ao x. Só que esse é o x ao cubo. Cadê o coeficiente do x ao quadrado? Tem que ser em ordem decrescente. Está faltando o coeficiente do x ao quadrado. Como ele não aparece, significa que ele é 0. Então, você deve colocar o 0 aqui. Por que ele é 0? Porque você pode reescrever esse polinômio assim, ó, 2x ao cubo mais 0 vezes x ao quadrado, que vai sumir, menos 5x mais 1. É importante estar atento ao grau do x. Você vai diminuindo ele. Se não tiver alguém ali, se ele não estiver aparecendo, é porque é 0, tá? Então, como não tem um x ao quadrado, é 0. Depois, com o x, é menos 5. E o independente é 1. Aí eu coloco um tracejadozinho aqui, porque o resto vai ficar embaixo desse 1. Agora, vocês já estão craques nesse algoritmo. O que é que você faz? Baixa o 2. Baixa sempre esse primeiro coeficiente. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 0 dá 6 mesmo. Continua a operação. 6 vezes 3 dá 18. 18 menos 5 dá 13, não é isso? Dá 13. Continua fazendo as operações. 13 vezes 3 dá 39, não é isso? 39 mais 1 dá 40. Então, você coloca o 40 aqui. 39 mais 1, 40. Pronto, o resto é 40 dessa divisão. E aí você escreve o quociente e o resto. Olha, o divisor tem grau 3. O dividendo, perdão, tem grau 3. Então, você vai pegar o seu quociente e tem grau 2, um grau a menos sempre. Aí você coloca os coeficientes. 2 está associado ao x ao quadrado, um grau a menos do que o seu dividendo, mais 6x, mais 13. E o resto, ora, o resto dessa divisão é 40. Beleza? Vamos ver o último exemplo. Determine A, um número real, de modo que esse dividendo seja divisível por x menos 3. Seja divisível por x menos 3. A gente já tinha comentado a respeito sobre um polinômio ser divisível por outro. Ser divisível por outro, tá? Se ele é divisível por x menos 3, qual o valor do resto dessa divisão? Isso mesmo, o resto é 0. A gente aprendeu que quando é divisível, o resto é 0. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? Eu vou montar o dispositivo de Briotto e Ruffini, normal, colocar os seus coeficientes, fazer a divisão. Na hora que aparecer o resto, ele vai estar em função de A. Então, a gente tem que determinar o A para que esse resto seja 0. Aí a gente olha para esse resto, igual a 0 e descobre o valor de A. Vamos ver como é que funciona. Primeiro passo, achar a raiz do seu divisor. A raiz é 3. Colocar a barrinha horizontal.
Faz aquele L aqui. E coloca a raiz, que é 3. Beleza até aí? O que é que você faz agora? Olha os coeficientes em ordem decrescente ali do x, tá? Primeiro é o 2, que está associado com o x ao cubo. Depois vem o menos 4. Depois vem o menos 5. E por último tem o a. Embaixo desse a vai estar o resto da divisão, tá? Vamos seguir as operações normalmente. Baixa o número 2, faz 2 vezes 3, que é 6. 6 menos 4 dá 2. Continua, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 5 dá 1. Continua, 1 vezes 3 dá 3. 3 mais A, 3 mais A. Esse é o resto, né? Eu estou interessado somente em olhar para o resto. Posso chamar só de R, porque ele não depende de x nesse caso, tá? 3 mais A. Ora, mas se o primeiro polinômio é divisível por x menos 3, esse resto tem que ser 0. Ou seja, o 3 mais A deve ser igual a 0. Então, quanto é o A? Deixa eu arrumar essa igualdade. O A é igual a menos 3. Passo o 3 para o outro lado, o A dá igual a menos 3. Então, para que esse polinômio que vocês estão vendo seja divisível por x menos 3, o A deve ser igual a menos 3. Aí essa divisão vai dar exata. Beleza? Então é isso. A gente encerra polinômios com esse assunto que é bem legal do dispositivo de Briotto e Ruffini, tá certo? Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar o PDF em branco dessa aula e esse PDF que acabamos de riscar. Espero que vocês tenham gostado do curso de polinômios. Esse curso dá embasamento para o próximo curso que vai surgir aqui no canal, que é sobre as equações polinomiais, equações algébricas, tá bom? Que é um assunto um pouquinho mais extenso e bem legal de estudar, mas é importante ter essa base de polinômios antes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais, pessoal!